Paz do Senhor esteja com todos, amém? Pastor Luiz, para quem não sabe, ele é militar, ele já está na reserva da Polícia Militar. E hoje, nesse final de semana, teve um congresso destinado a militares cristãos. E ele está, inclusive, com alguns irmãos aqui. Fizeram uma viagem até Atibaia, acho que é Atibaia a cidade que eles foram. E ele disse que provavelmente não voltaria a tempo, como de fato aconteceu, ele não pôde chegar a tempo. Então ele pediu que eu trouxesse a mensagem e falasse com os irmãos essa noite. E quando eu estava orando a Deus e pedindo a direção do Espírito Santo, me veio uma mensagem que eu tinha ouvido há mais ou menos uns 5 ou 7 anos atrás. Essa mensagem, num primeiro momento, foi pregada pelo pastor Bruce Wilkinson, um americano, e ele veio aqui para o Brasil há algum tempo, e ministrando para os irmãos da Igreja Batista da Água Branca, em São Paulo, igreja do pastor Ed René Kivitz, ele trouxe essa mensagem, chamada As Três Cadeiras, ou As Três Gerações. E o Espírito Santo veio muito forte no meu coração com essa mensagem. Inclusive eu já ministrei ela aqui num domingo de manhã, mas eu entendi do Senhor que era para nós falarmos um pouquinho sobre isso essa noite. Então o que eu quero falar para os irmãos é sobre as três cadeiras, ou as três gerações. E num primeiro momento eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Por que nós saímos das nossas casas e viemos a esse lugar? Ou por que o Senhor nos fez levantar mais um dia? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, para que nós pudéssemos fazer juntos uma oração e pedir para o Espírito Santo falar conosco esta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, ainda na Tua presença, nós queremos Te agradecer por esse momento. Nós aquietamos os nossos corações e nós entramos na Tua presença porque nós entendemos que o Teu Espírito tem algo para nos falar. E o Teu Espírito tem mensagens que nos afrontam, que nos mudam, que nos moldam e que nos levam a uma maior intimidade contigo, Deus. E é isso que nós queremos nessa noite. Que Teu Espírito Santo fale conosco, fale em cada coração e que nós possamos sair daqui abençoados pela Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Bem, por que é que nós estamos aqui? Qual o objetivo das nossas vidas? Eu entendo que nós só temos um objetivo de estarmos aqui. Sermos embaixadores de Cristo e estabelecer o reino de Deus até que Ele venha. Amém? O Senhor Jesus prometeu voltar. E Ele disse, enquanto eu não voltar, vocês serão as minhas testemunhas. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Samaria, como na Judéia, Jerusalém, até os confins da terra. E vocês vão pregar, vocês vão batizar, eu vou dar poder para vocês. E o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores. O embaixador é alguém que representa uma cultura, que representa um povo, que representa uma nação em terra distante, em terra alheia, em uma terra que não lhe é natural. Isso é um embaixador. Então quando Paulo fala que nós somos embaixadores, é que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós somos representantes de uma cultura, de um povo distante e que nós fazemos parte. Amém? Essa é a nossa missão, essa é a nossa função. E desde que o Senhor criou o mundo, muitas gerações já se passaram. Entendendo que uma geração é aproximadamente 40 anos, porque é quando os filhos assumem o lugar dos pais, embora isso seja um número relativo, mas os estudiosos estabelecem o prazo de 40 anos de uma geração. Se nós temos 6.000 anos de história, desde a criação do homem, então já foram 150 gerações.
E o Senhor Jesus continua sendo honrado neste lugar. O Senhor Jesus continua sendo objeto da nossa reunião. O Senhor Jesus e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é o motivo pelo qual nós vimos a esse lugar, fechamos os nossos olhos, levantamos as nossas mãos e adoramos ao Senhor. Amém? O Senhor Jesus permanece vivo na nossa geração por diversas ações. Agora, você já imaginou a geração dos seus filhos abandonando completamente a Deus? Se esquecendo de Deus? Ou a geração dos seus netos virando satanistas, umbandistas, que eles passem a pertencer à religião islâmica, à religião hinduísta, à religião budista? Você já parou para pensar? Já pensou daqui 40 ou daqui 80 anos, esse espaço que nós estamos congregando, esse espaço aqui vendido e sendo utilizado como uma casa de shows, ou como um prostíbulo, ou como alguma coisa do tipo? Pesado, né? Você já pensou sobre isso? Aí você me fala, não, Guilherme, isso não é possível. Bom, com Israel foi possível. Com o povo de Israel foi possível. E é exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Livro de Juízes, capítulo 2, a partir do verso 7. A minha versão é outra, então eu vou ler com os irmãos aqui no texto. Pode ser? Pelo menos a gente lê todos uma versão só. Juízes 2, capítulo 7, diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia em redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Nós tínhamos um povo de Deus. Moisés tira um povo do Egito. E Moisés caminha com esse povo. E esse povo viu a Deus. Esse povo viu as obras de Deus. Esse povo passou pelo Mar Vermelho em pés enxutos. Esse povo via a coluna de fogo. Esse povo serviu a Deus, eles viram o monte tremer. E depois ainda veio uma outra geração, a geração de Josué. E Josué buscou o Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio que o Senhor, que quando Moisés ia à presença de Deus, Josué se punha à porta do templo e esperava. E quando Moisés saía, Josué permanecia ali à porta do templo, para ver se Deus falava com ele. Josué era um homem que buscava Deus, e a sua geração continuou vendo os feitos de Deus. Eles entraram de maneira milagrosa na terra prometida. Deus fez por eles, eles sentiram Deus, eles oravam a Deus. Eles tinham um compromisso com Deus. Após isso veio uma outra geração. Uma geração que amava a Deus, mais ou menos. Que servia a Deus,
mais ou menos. Que conhecia os feitos de Deus, mais ou menos. Eu sei que papai é um homem de Deus. Papai é uma pessoa responsável, uma pessoa que se relaciona com Deus. Eu, mais ou menos. Eu sei quem é Deus. Eu tenho uma referência de Deus, mas eu sirvo Ele mais ou menos. Se Deus fez pelos meus pais, Deus vai fazer por mim. E nós temos uma outra geração em completa crise, porque não conheciam a Deus, não tinham referências de Deus. Eles sabiam que vovô era um homem de Deus, mas vovô morreu. Vovô orava, mas meu pai não ora, eu não oro. Vovó era uma mulher de Deus, mas mamãe não era tão de Deus assim. Quem é Deus? Quem vai orar por mim? Quem vai responder as minhas perguntas? O vovô já foi. O vovô morreu. Então nós temos 3 gerações. 3 povos distintos. Essa primeira, nós vamos chamar de cadeira do compromisso. Cadeira do compromisso. Quem se assenta nessa cadeira ama mais a Deus do que todas as coisas. É primeiro Deus, depois eu. Primeiro as vontades de Deus, primeiro os desejos de Deus, depois os meus desejos e depois as minhas vontades. Essa é uma geração que abre mão dos seus desejos e dos teus sonhos para os sonhos de Deus. E nós temos uma segunda cadeira, ou uma segunda geração, que nós vamos chamar de geração, mais ou menos, está torto, mas dá para ler, né? Mais ou menos. Eu sirvo a Deus, mais ou menos. Eu conheço a Deus, eu me relaciono com Deus, mais ou menos. Eu vou para a igreja, mais ou menos. Eu levanto as minhas mãos e louvo ao Senhor, mais ou menos. Eu leio a Bíblia, mais ou menos. E nós temos uma terceira, que é a geração da crise. Uma geração de perguntas não respondidas. Uma geração que sabe mais o que não crê do que crê. Uma geração sabe mais do que não gosta do que gosta. Não sabe quem é Deus, não tem as suas perguntas respondidas. Eles estão em completo vazio espiritual. 3 momentos distintos. Vamos aos exemplos? Abraão. Em qual cadeira sentou Abraão? Abraão, compromisso. O pai da fé. Uma pessoa que abriu mão das suas vontades, abriu mão dos seus desejos, para fazer os desejos e as vontades de Deus. Senhor, o que o Senhor quer? Eu quero seu filho. Poxa vida, mas o filho é tudo que ele tinha. Tudo que ele sempre sonhou para Deus. Mas é isso que o Senhor quer? Então é isso que eu te dou. Está aqui o meu filho. Abrir a mão de suas vontades. Pela vontade de Deus. O filho de Abraão é? O filho de Abraão é? Isaac. O que você sabe sobre a vida de Isaac? Os estudiosos dizem que Isaac era filho de um grande pai e pai de um grande filho. Mas de Isaac mesmo, nós não temos muitas referências. Temos algumas histórias de Isaac, mas nós não temos grandes referências da vida de Isaac. Era mais ou menos. Ele fez parte da história. Ele apareceu. Mas ele não foi uma pessoa determinante. E aí nós temos Jacó, seu filho. Jacó. A palavra Jacó quer dizer enganador. Era um cara que nós chamamos de um 7-1. Falso, mentiroso, passava os outros para trás. Ganhou a primogenitura num ato foi um roubo a primogenitura. Enganou o irmão, passou o pai para trás, se mancomunou com a mãe. Ele era uma pessoa tão boa que o irmão dele prometeu matar ele. Ele falou assim, some da minha frente, senão eu te mato. Crise. Mais exemplos, Adão.
Adão sentou em qual cadeira? Qual cadeira sentou Adão? Estamos em dúvidas, né? Eu acredito que Adão sentou na cadeira do compromisso. Preste bastante atenção. Quem senta nessa cadeira não é necessariamente uma pessoa sem erros, mas é uma pessoa que se arrepende. Uma pessoa que reconhece quem é Deus, reconhece os passos de Deus, sabe que o Senhor pode nos perdoar, que o Senhor nos ama acima de todas as coisas. Todas as pessoas que sentaram nessa cadeira tiveram grandes problemas. Abraão não era pai da fé? Mas e aí, deitou com a escrava para poder ter filho, porque não acreditou que Deus daria o filho. Pessoas que sentam na cadeira são pessoas que erram, mas que se arrependem. Adão senta aqui. Aí aqui nós temos um filho de Adão, Caim. Poxa, mas Caim sentando no mais ou menos. Está com o texto de Gênesis aí, Ricardo? Põe o texto de Gênesis para nós. Olha aqui que a Bíblia diz em Gênesis 4. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo? O Senhor, e aí? Depois que ele tinha matado o irmão, Deus falou com ele e ele falou: poxa, eu errei, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou andar errante? E Deus falou: não, fica tranquilo. Eu vou colocar uma marca sobre você, e as pessoas quando te virem, elas vão saber que você está sendo protegido por mim. E ninguém vai te tocar. E aí nós temos os filhos de Caim. Enoque, mais para frente Lameque, que encheram o mundo de violência, encheram o mundo de prostituição, se afastaram de Deus. Eles sabiam que existia um Deus do avô deles, um Deus de Adão. Mas eu não me relaciono com esse Deus, eu não sei quem é esse Deus. E eu vivo a minha vida, os meus desejos e minhas vontades. Rei Davi, qual cadeira sentou o rei Davi? Compromisso. Assassino. Prostituidor. Mãos sanguinárias. Só que quando o profeta aponta o dedo para ele e fala: você pecou, ele não transfere culpa, ele não se justifica, ele fala: eu pequei. Que o Senhor me perdoe porque eu pequei. Que o Senhor não lance fora a alegria da salvação de mim, porque eu estou em pecado, e que o Senhor me perdoe dos meus erros e das minhas falhas. Ele sentou na cadeira do compromisso. As vontades de Deus eram maiores do que as vontades dele. Ele queria fazer um templo, Deus falou: não, você não vai fazer templo. Ele falou: então tá bom, então eu não vou fazer templo. Porque é o Senhor quem manda na minha vida. Aí ele tem um outro filho, Salomão. Salomão serviu a Deus, mais ou menos. Salomão era um homem de Deus, mais ou menos. Estabeleceu a adoração a Deus em Israel, mais ou menos. Ele começou do jeito certo. Só que Deus falou assim para os reis: olha, vocês não vão ter dinheiro, não vão ter cavalos, e não vão ter mulheres. Não acumulem para si ouro, cavalos e mulheres. Salomão tinha o maior exército, mais rico da terra, e 700 no oficial e 300 no paralelo. 1000 mulheres. E a Bíblia diz que as suas muitas mulheres levaram o povo de Israel a uma idolatria gigantesca. Porque ele tinha uma estratégia de conquista muito interessante. Ele falava o seguinte: vamos dominar aquele povo ali. Falou: vem cá, a filha do rei é bonita? É, a filha do rei é bonita, então eu caso com ela. Então ele casava e virava genro do rei, juntava o povo. Aí ele falava assim: vem cá, vamos naquela terra ali. Como é que é a filha do rei? É bonita? Não, é um canhão. Falou: então mata tudo, destrói, entra com um cavalo e mata todo mundo que eu vou dominar. Ele tinha o melhor exército.
E esse método de expansão de Salomão e a influência de suas muitas mulheres começou a trazer para o povo de Israel culturas fora do povo. E dentro disso a adoração a outros deuses. Quando você chega no final da vida de Salomão, o povo de Israel está tomado da idolatria. E aí vem um outro filho de Salomão, neto de Davi, sobre o trono, Roboão. Um louco, completamente maluco, em crise. Tanta foi a crise dele que ele não só se destruiu, mas destruiu o reino de Israel, dividiu o reino em dois. E nós sabemos da história. Quem senta nessa cadeira do compromisso se relaciona com Deus, acima de todas as coisas. O culto a Deus é um culto verdadeiro. Ele erra, mas ele se arrepende. E ele não comete mais os mesmos pecados. Ele se afasta do pecado. E a vontade de Deus sempre é a soberana, sempre é a perfeita. Agora, quem senta aqui, ele não toma a sua posição diante de Deus. Ele conhece a Deus. Ele sabe que existe um Deus. Ele até se relaciona um pouco com Deus. Ele se relaciona mais ou menos com Deus. Eu oro a Deus, mas eu oro mais ou menos. E a nossa função é sermos representantes do reino de Deus. Estabelecermos o reino de Deus até que Cristo venha. Nós somos embaixadores, nós temos que, quando as pessoas olharem para nós, entenderem quem é o reino de Deus. Como são as coisas de Deus? Quais são os valores do reino de Deus? Quais são as vontades de quem está dentro do reino de Deus? Como que o reino de Deus se estabelece? Só que quando nós olhamos para alguém que é mais ou menos, a gente começa a analisar a vida dele e fala, não, esse aqui é trigo. Esse é trigo, esse aqui, ele é uma pessoa que se relaciona com Deus. Aí tem hora que você olha e fala, não, é joio. Esse aqui é joio, esse aqui... Não é assim que o povo de Deus se relaciona. E se nós não sabemos, os filhos desse homem sabem muito menos. Porque eles falam, poxa vida, mamãe é uma mulher de oração, mas fofoca, tem uma língua afiada, fala mal dos outros. Papai é um homem que vai na igreja, mas papai está metido com muita confusão, com muita coisa errada. Tem hora que eu tenho orgulho de papai, tem hora que eu tenho vergonha de papai. Tem hora que papai é o meu herói, tem hora que papai me dá maus conselhos e maus exemplos. E os irmãos sabem, nós estamos em uma geração que ouve com os olhos. A nossa geração, e essa geração que está vindo, é uma geração que ouve com os olhos, que aprende com exemplos. Você sabe que não adianta você ensinar para o seu filho uma coisa que você não vive. Ele não vai aprender. Não adianta você falar para os seus funcionários uma coisa que você não faz. Não adianta você falar para os seus liderados fazerem algo se você faz completamente diferente. É mais ou menos. É duas caras. Ora eu choro na presença de Deus. Ora eu me emociono na presença de Deus. Ora eu entrego a minha vida para Jesus. Mas o diabo sabe que eu sou fraco. Sabe que se ele me oferecer um negocinho errado que dá dinheiro, eu caio. Sabe que se tiver qualquer outro problema, eu deslizo. Eu não tenho compromisso. Primeiro são as minhas vontades, depois são as vontades de Deus. Primeiro o que eu quero, depois o que Deus quer. E aqui nós temos uma geração frustrada, que não sabe para onde ir, que não sabe o que fazer.
não tem referência de Deus, não conhece Deus e os feitos de Deus. Deus não fez pelos pais. Eles não sabem quem é Deus. É uma geração perdida. Arão é homem de Deus, sumo sacerdote de Israel, primeiro sumo sacerdote, homem que levou Deus a sério e que fez as coisas para o Senhor. Aí ele tem um filho. E esse filho começa a inserir no povo de Israel a idolatria. Começa a inserir no povo de Israel falsas situações. O sumo sacerdote Eli, descendente de Arão. Eli ensinou Samuel, cuidou de Samuel. Eli foi um homem que continuou sendo sumo sacerdote, mas ele não doutrinava a casa dele. Ele ofereceu coisas para Deus fora do padrão. E tamanha foi a irresponsabilidade de Eli, que Eli tirou do povo de Israel a presença de Deus. E Deus já não habitava mais na arca. E aí ele tem filhos, Ofnias, pessoas que não têm referências nenhuma de Deus. Pessoas que abandonaram a Deus e os seus mandamentos. Que deveriam ser sumos sacerdotes, sumo sacerdote de Israel. Finéias. E que de fato exerceu, mas exerceu um sumo sacerdócio falso, mentiroso, irresponsável. Só que acontece uma coisa. Eli ensinou Samuel. E ao que tudo indica, Samuel sentaria nessa cadeira. Amém? Só que Samuel tem um encontro com Deus. Samuel conhece a Deus. Samuel se entrega a Deus. E Samuel se torna responsável pelo povo de Israel. E toma o seu lugar de compromisso. E retoma a sua geração para a presença de Deus. E conserta os feitos errados de Eli, de Ofni e Finéias. A responsabilidade de qual cadeira nós sentamos é minha e sua. Somos nós quem escolhemos as cadeiras que nós vamos sentar. Se nós vamos ter relacionamento com Deus ou não. Se nós vamos entregar as nossas vidas para Deus ou não. E o que nós temos feito com as nossas vidas? E você fala, não, papai é um homem de Deus. Papai é uma pessoa que ama Deus acima de todas as coisas. Eu conheço papai. Papai é um homem decente, um homem de caráter. Um homem que me ensinou a ser um servo de Deus. Só que vem cá, papai. Eu amo muito o senhor é meu herói. Só que eu quero assumir uma posição de compromisso com Deus. Eu vou honrar a Deus e fazer com que Deus seja conhecido na minha geração. Obrigado por tudo que o Senhor me ensinou, mas agora chegou a minha vez de tomar o seu lugar. O lugar que o Senhor me ensinou, de ser um homem de compromisso com Deus. E agora a minha vontade não vai mais prevalecer. A vontade que vai prevalecer agora é a vontade de Deus. E como aconteceu com Samuel. Olha aqui, Eli. Sei que você é um homem que respeita a Deus. Sei que você é um homem que serve a Deus mais ou menos. Sei que você é um homem que ora tem compromisso com Deus, ora não tem. Ora está fazendo as coisas certas e Deus está se alegrando, ora está fazendo as coisas erradas. E é o seguinte, obrigado pelo seu cuidado, obrigado por tudo que você fez por mim, mas a partir desse momento, eu sou responsável pelo povo de Israel. Eu assumo o meu lugar de compromisso diante de Deus. A partir de agora, essa cadeira é minha. E as vontades de Deus serão estabelecidas acima de todas as coisas. Sabe como é que o Novo Testamento chama quem senta nessa cadeira aqui? Espiritual. Quem senta nessa cadeira aqui é o carnal.
E quem senta aqui é o natural. Aqui, primeiro Deus, depois as minhas vontades. Aqui, primeiro as minhas vontades, depois a vontade de Deus. E aqui, primeiro a minha vontade, depois a minha vontade, depois a minha vontade, depois a minha vontade. Sabe o que Apocalipse, no capítulo 3, fala sobre essas 3 cadeiras? Fala que quem senta aqui é o quente. Quem senta aqui é o frio. E quem senta aqui é o morno. E sabe o que Deus faz com quem é morno? Com perdão da expressão? Ele diz que ele vomita, que causa nojo, que causa ânsia. Antes você fosse frio, que você fosse responsável por aquilo que você não crê. Não, eu não creio em Deus. Deus para mim não é real. Eu prefiro viver uma vida longe de Deus. Ok, é a tua escolha e você vai arcar com ela. Só que o morno é o hipócrita. O morno é o dissimulado. O morno é aquele que fala que serve a Deus, mas no fundo ele não serve a Deus. Ele fala que ele está numa igreja, mas no fundo ele não pertence à igreja de Deus. Ele fala que ele é trigo, mas na verdade ele não é trigo, não, ele é joio. Ele foi plantado pelo inimigo. E sabe o que esse indivíduo faz? Ele presta um desserviço para o reino de Deus. Porque as pessoas olham para ele e falam, se for para ser crente assim como ele é, eu prefiro não ser. Já ouviram isso? Não, se for para ser crente assim, eu prefiro não ser. E nós desfazemos o trabalho do Espírito Santo na terra. Que palavra forte. Nós desfazemos o trabalho do Espírito Santo na terra, se nós estivermos sentados nessa cadeira. O que é que nós temos feito? Em qual cadeira nós temos sentado? Em qual cadeira os seus filhos vão sentar? Os seus netos vão sentar? A pessoa que você discipula vai sentar? Não fale de Deus se você está sentado nessa cadeira. Porque se você falar de Deus, as pessoas sabem quem é você. Sabe que você é mentiroso. Sabe que você não vive aquilo que você prega. E pior, apenas uma dessas cadeiras faz o indivíduo ter realmente aceitado a salvação de Jesus na cruz do Calvário. É quem está sentado nessa. Que transformou o velho homem, que aceitou aquela mensagem: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Porque se você não se negar, se as suas vontades prevalecerem, se a sua cruz não estiver sendo carregada do jeito que deve ser, se você não estiver atrás dos passos de Jesus, é nessa cadeira. Eu queria que nós meditássemos nessa noite sobre isso. E que bom que hoje ainda é tempo de salvação. Ainda é tempo de redenção. Ainda é tempo de perdão dos pecados. Ainda é tempo de deixar tudo para trás e falar: Senhor, eu estou sentado nessa cadeira. Eu estou sentado aqui e o Senhor sabe o que eu tenho feito com a minha vida. O Senhor sabe que eu não tenho servido ao Senhor de todo o meu coração. Mas ainda é tempo de eu me levantar e de eu me entregar ao Senhor. E de eu pedir perdão dos meus pecados, de eu consertar tudo que eu fiz de errado. E me arrepender. E começar uma vida nova contigo.
uma vida de alguém que vai viver o que fala, que vai ter responsabilidade contigo, que vou tomar o meu lugar na tua casa, e que eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos dê graça, e que todas as vezes em que Satanás oferecer essas duas cadeiras, que nós possamos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e de tudo que Ele fez por mim e por você. E que se esse evangelho chegou até mim e até você, foi por homens e mulheres que sentaram naquela cadeira. E nós vamos influenciar as próximas gerações. Os nossos filhos jamais terão a resposta de que eu estou sentado nessa cadeira porque o meu pai foi corrupto, porque o meu pai não honrou a Deus, porque eu não aprendi como orar, porque eu não aprendi como buscar o Senhor, eu não conheci um Senhor de verdade. Não. Se o meu filho sentar nessa cadeira, vai ser por responsabilidade dele, única e exclusiva dele, porque eu o ensinei a sentar na cadeira do compromisso. E que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Que você feche os seus olhos e entre na presença de Deus nesse momento. E que você faça uma reflexão da sua vida, de tudo aquilo que você tem feito, das propostas que você tem aceitado, dos caminhos que você tem seguido. E que o Espírito Santo encontre pessoas que sentaram nessa cadeira, na cadeira do compromisso, que entregaram a sua vida na cruz do Calvário, e que falaram: Senhor, já não sou eu mais quem vivo, mas Tu vives em mim. Que as coisas velhas já ficaram para trás e tudo se fez novo, porque eu errei sim, eu sentei em outras cadeiras sim, mas o Teu sangue me tornou limpo, o Teu sangue me justificou, o Teu sangue me deu oportunidade de ter compromisso contigo. Levante-se, saia da tua cadeira e sente na cadeira que lhe é de direito, uma cadeira comprada com sangue, comprada com uma cruz, comprada com dor, com sofrimento, mas que lhe é tua de direito, que lhe é tua, e uma nova vida esteja sobre nós. Oh Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, agradecidos pela oportunidade criada na cruz do Calvário, agradecidos por um novo e vivo caminho aberto diante de Deus, um caminho de Jesus Cristo, um caminho que nos salvou, um caminho que, pelas ações daquela cruz, hoje eu posso me comprometer contigo e dizer: eu sou teu, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Saber que existe um céu reservado para mim, saber que existe uma vida sem choros, sem lágrimas. O Espírito Santo de Deus venha sobre o teu povo, e que as pessoas deste lugar que estiverem vivendo uma vida mais ou menos, uma vida de mentira, uma vida hipócrita, uma vida sem responsabilidades, ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, muda essas vidas, muda esses corações, traga eles, ó Deus, para uma vida de responsabilidade diante de Ti. E aquelas vidas que estão neste lugar, que estão em crise, que não tiveram as suas respostas em cada coração, que as dúvidas ainda permeiam, que não Te conhecem, que não sabem quem é o Senhor, Deus, em nome de Jesus, a partir desta noite, revela-se a essas vidas. Abra, Senhor, os olhos espirituais, e que as escamas caiam destes olhos, e que eles passem a Te conhecer, como o Senhor realmente é. E nós teremos uma oportunidade de dizer: o Senhor nos salvou, o Senhor se importou comigo, e eu vou fazer o nome do Senhor ser conhecido através da minha vida. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém.
Amém.